Quero começar pedindo desculpa porque ontem não consegui estar aqui. E o meu compromisso de trazer a carta psicografada nesse novo canal para vocês todo dia, acabei falhando. Tive alguns problemas pessoais e não pude estar gravando aqui para o canal. Mas hoje estou de volta. Quero começar dizendo a vocês, meus irmãos, que para você que está nos acompanhando pela primeira vez ou você que já nos acompanha por aqui, deixe aqui nos comentários o nome completo e a data de nascimento do seu ente querido que já desencarnou. A qualquer momento você pode receber uma carta psicografada aqui no nosso canal. Estamos trabalhando diariamente, colocando no livro de orações e esperando que um dia esse espírito venha se comunicar e podermos agraciar vocês com mais uma mensagem, um desfecho que você esperava aqui no nosso canal. Meus irmãos, quero falar com vocês uma coisa muito importante. Já disse para vocês sobre o tempo. Às vezes a gente acaba deixando as coisas para depois, e esse depois é muito tarde. Ele nunca chega. Muitas das vezes a cobrança vem bater a nossa porta. E se Deus nos chama, é hora de retornar para casa. Existe um momento que todos nós queríamos evitar. O momento de perder alguém que a gente ama demais. Sabe qual é a parte mais difícil? Quando aquele responsável pela funerária chega perto de nós e fala assim: só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos para ele fechar aquele caixão. Já é hora de se despedir. E em 5 minutos é o tempo que nós temos para dizer tudo aquilo que a gente quer. 5 minutos é muito pouco tempo. É tempo que não tem como ser aproveitado de melhor maneira possível. Meus irmãos, ainda é tempo de você dizer o quanto você ama aqueles que estão próximos a você. É tempo de amar o seu irmão, tempo de amar o seu próximo. Então não espere ter apenas 5 minutos para dizer tudo aquilo que você pensa sobre a pessoa. Utilize seu tempo da melhor maneira possível. Faça ele valer a pena. Meus irmãos, com a graça de Deus e com a força dos Espíritos, daremos início a mais uma carta psicografada aqui no nosso canal. Lembrando que a história de hoje, meus irmãos, é um relato incrível que eu decido sempre compartilhar com vocês. Eu sou o responsável por escolher qual será a mensagem que vai ser passada no dia. Temos milhares de cartas psicografadas que já foram psicografadas pelo médium durante esses anos todos. E faz pouco tempo que decidimos compartilhar com vocês o nosso trabalho. Espero que você que está chegando agora se sinta à vontade para deixar o seu comentário, o nome completo do seu ente querido que desencarnou, e vamos dar prosseguimento e iniciar nesse momento a carta psicografada. Hoje é um dia feliz para mim. Talvez alguns não vão entender, mas poder estar aqui e falar normalmente de novo é bom demais. A última vez que minha voz foi ouvida na Terra fazia muito tempo, até mesmo antes da minha desencarnação. Seja por uma carta, mas essa é a minha voz. É através dessa carta que darei voz e poder dizer como foram meus últimos dias no plano carnal. Me chamo Jaqueline Flores de Mendonça. Desencarnei em 2015. Aquele ano foi um ano que a minha família passou pelas maiores dificuldades. Mas para mim, tudo já havia acabado muito mais cedo do que isso. Eu tinha 22 anos de idade. Tudo ia bem para mim. Faculdade, amigos, namorado, e logo estaria saindo um estágio para mim. A minha vida estava boa demais. Eu gostava muito de sair, curtir, ir para uma balada, me divertir. Eu era jovem, tinha uma vida inteira para poder aproveitar ainda, mas eu tinha planos, e os meus planos incluíam sempre cuidar de alguém, ser a pessoa responsável por curar o câncer. Esse era meu sonho. Sabe, minha avó acabou desencarnando vítima de Alzheimer. Olha, o Alzheimer não matou minha avó. Como eles sempre dizem, Alzheimer não mata, mas é uma doença que acaba regredindo a sua memória, que você acaba esquecendo das pessoas que você mais ama. Eu vi isso acontecer. Era como se eu morresse a cada dia também na vida da minha avó. Minha avó chegou um momento que ela nem lembrava mais de mim. E éramos tão unidas. Minha avó sempre foi uma pessoa muito caridosa. Eu nunca entendi por que ela estava passando por aquilo. Pedi a Deus que desse uma salvação e uma cura para minha avó. Orei, me ajoelhei, gritei. E muitas vezes parecia que Deus não me ouvia. Aquele dia foi um dia feliz, mas a minha avó acabou desencarnando.
Eu fiquei muito brava, xinguei Deus, tinha muita raiva dele. Estava pronta para não ir nem mais à igreja. Passaram-se algumas semanas e não fui. Alguns meses, olha, estávamos se aproximando do primeiro ano sem ir à igreja novamente, mas algo me fez voltar. Voltei e me senti bem. Lá era a minha casa. Aprendia muita coisa. Lá aprendi sobre ser humana, ajudar as pessoas, aqueles mesmos que a gente nem sabe quem são. Às vezes ajudar um desconhecido é melhor do que você ajudar alguém que você conhece. Às vezes fazemos tanto bem para uma pessoa que ela acaba retribuindo o bem que a gente faz, podendo ajudar outra pessoa, e isso acaba se tornando um ciclo. É muito bom a gente viver bem e estar em comunhão com Deus também. Mas olha, a vida é uma surpresa tremenda. Meu pai sempre foi muito grosso, mas esse era o jeito dele. Foi criado na roça e não na cidade como minha mãe. Então ambos me criavam da mesma maneira, mas cada um do seu jeitinho diferente. Minha mãe tinha o seu jeito mais carinhoso e doce na sua fala. Meu pai, olha, se ele desse um grito, eu já saía correndo. Meu pai era muito carinhoso também, mas ele tinha os momentos dele de dar carinho. Nunca foi alguém agressivo comigo, nunca me bateu, nunca nem me ameaçou. Meu pai foi um exemplo de homem para mim, e quando eu procurava um namorado, eu sempre me espelhava no meu pai. Queria que o meu próximo namorado fosse sempre como meu pai, porque ele me amava, me dava carinho, me respeitava, me dava conselhos, dizia sempre que eu era linda, que eu estava maravilhosa. Esses momentos nunca mais iriam voltar. Aquele dia eu estava com muita dor de cabeça. Minha mãe estava fazendo comida. Me levantei, fui até ela, disse que minha cabeça estava explodindo. Mãe, tá doendo muito. Minha mãe, toma um remédio, filha, vai passar. Ter uma dor de cabeça às vezes realmente pode ser algo comum. Tomar um remédio em casa e resolver. Imagina se todos corressem para o hospital por conta de uma dor de cabeça. Mas o que estava acontecendo comigo era mais do que uma dor de cabeça. Não era apenas uma dor de cabeça. Estava com uma doença que me afetou e neurologicamente fui afetada demais. Eu, que naquele momento era uma pessoa feliz, sorridente, vi minha vida acabar naquele momento, como se algo tivesse explodido dentro da minha cabeça e eu não conseguisse abrir os meus olhos. Assim foi a minha vida daí para frente. Foram 3 anos e 7 meses, quase 3 anos e 8 meses. Foi o tempo que vivi num hospital, não acordava, e meus pais sempre com esperança de que um dia eu iria acordar. Os médicos já haviam dito que não havia muita esperança. Pelo tempo que eu já estava, não tinha mais o que fazer. Algumas pessoas sabem que a situação não pode melhorar, que não pode ser consertado às vezes algo. Nem tudo que quebra tem como a gente consertar. Eu vivi em cima de uma cama. Todos os meus últimos momentos foram ali. Escutava meu pai, escutava minha mãe, e eles choravam. E cada vez mais estava sendo difícil para mim. Sei que é difícil para eles, mas também estava sendo difícil demais para mim. Poder ouvir, poder entender o que estava sendo dito, mas não conseguir me expressar, não poder realmente dizer que tudo vai ficar bem. Percebi que nos meus últimos meses de vida eu já nem estava mais ali, não habitava mais aquele corpo, mas eu tive muita dor, muito sofrimento, tanto no corpo como na alma. Era mais difícil para mim ir do que ficar? Eu me perguntava, mas não, era muito mais fácil para mim partir. Queria morrer, não aguentava mais aquilo. Minha mãe e meu pai tinham esperanças, mas chegou uma hora que não havia mais esperança por parte deles. Eles só não queriam ser o responsável por desligar os aparelhos, deixar eu ir. Não queriam ser responsável por dizer que eu desliguei, então eu matei. Um pensava, o outro pensava em fazer, mas no final
permaneceram com o egoísmo. Digo egoísmo, mesmo sabendo que eram meus pais, que me amavam, que não queriam me perder. Mas aquilo não era mais vida para mim. Não havia esperança. Eu precisava partir e eles me mantinham ali. Enquanto eu estava ligado aos aparelhos, havia vida dentro de mim. Meu espírito continuava preso a ele, mesmo querendo sair. Havia momentos que eu não sabia mais o que fazer. Queria falar: me deixa, quero ir embora, me deixa partir. Mas não conseguia. Era impossível. E ali permaneci por mais alguns meses, até que chegou o dia que os médicos disseram que as funções já tinham se encerrado. Já estava em falência dos órgãos. Os órgãos já não estavam mais também conseguindo suprir as necessidades do meu corpo. Além de meu cérebro ter falhado, meu corpo também já apresentava desgaste. Era a hora. Era a hora de partir. Me lembro quando o médico disse para os meus pais: é hora, vou dar um tempo para vocês. Esse tempo acho que foi muito difícil para eles, porque ali era a certeza que acabou, que naquele dia e naquela hora exata seria a hora de minha morte. Foi muito difícil esse momento para eles. Meu pai e minha mãe queriam me dizer coisas, mas não conseguiam. Eles choravam mais do que conseguiam falar. Minha mãe muito preocupada, dizendo que não estou te matando, minha filha. Mamãe jamais faria isso com você. E meu pai, apenas daquele jeito dele, e dizia: minha filha, a gente fez tudo o que podia por você. A gente gastou até o que a gente não podia, minha filha, na esperança de você não acordar. Hoje os médicos disseram que acabou. Por isso, hoje é o fim, minha filha. Mas o papai sempre vai amar você. Me desculpa por não ter sido um bom pai para você. Naquele momento, meu mundo desabou. Naquele momento, a minha morte era o menor dos problemas naquele dia. Queria só abraçar o meu pai e dizer: pai, você foi o melhor pai que alguém poderia ter. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua filha. Mas eu não acordava e sabia que não teria mais essa oportunidade. É chegada a hora. É hora de partir. Naquele dia, fiquei até um pouco nervosa e tensa. Como seria a minha morte? Vou fechar meus olhos, que já estão fechados. Como vai ser? O que vai acontecer? Vou ficar assim, apenas ouvindo o que as pessoas fazem, ninguém me vendo? Fiquei muito preocupada com isso, eu confesso. Hoje eu até sorrio quando comento sobre isso. Meu primeiro momento foi muito especial. Eu desencarnei e logo alguém veio ao meu encontro. Me levaram, foram conversando comigo no caminho. Me explicaram e me ensinaram muita coisa. Aprendi uma coisa muito importante que é uma das coisas que eu gosto demais. A nossa mente é o nosso instrumento. Ele é o nosso transporte. Se eu penso em um lugar, eu consigo estar lá. Olha, esse dia foi muito especial. Aprendi tanta coisa nova. Aprendi tanto sobre não deixar para depois, pois o depois pode não chegar. Não chegou para mim. Eu critiquei muito. Fiquei muito chateada. Critiquei muito Deus. Não sabia por que ele estava fazendo aquilo comigo. Eu não merecia essa doença. Reclamei muito, mas depois só aceitei. O que nos cabe é aceitar, não julgar e nem criticar nenhuma atitude que Deus decide que vai ser a nossa vida. Ele sabe o que faz. Nós é que não sabemos. Nós já nascemos pecadores. E isso ninguém pode tirar de nós. A gente trabalha sim, trabalha para tentar se tornar uma pessoa melhor. Ajuda as pessoas,
A gente faz o que pode e algumas outras pessoas fazem até o que não pode. Isso nos aproxima cada vez mais de Deus. E eu quero dizer que eu quero ser próxima dele. Quero fazer muito bem às pessoas. Fiz o que podia enquanto vivi encarnada e vou continuar fazendo aqui. As colônias espirituais também têm muito a ser aprendido e também a ser ensinado. Ensinamento, conhecimento deve ser compartilhado. Eu trabalho hoje aqui numa escola, com crianças. Não consegui ser médica, mas hoje estou mais como uma professora. Ensino a crianças que desencarnaram, não sabiam ler, e eu a ensino aqui. Esse trabalho é maravilhoso também. É tudo muito bonito aqui. Tem as crianças, lindos jardins e o tempo nunca tá escuro. Dei um pouco de sorriso por aqui. Meu rosto e minha expressão é o que as pessoas sempre gostavam em mim. Talvez pelas minhas palavras vocês não consigam sentir toda a emoção que eu estou nesse momento, mas eu estou muito feliz e contente, sorridente. Estou aqui podendo falar. Meus últimos 3 anos e 8 meses não conseguia falar. Essa é a minha voz, são as minhas palavras, são meus últimos momentos que devem ser compartilhados. O que eu senti, o que eu vi, o que eu queria. O que eu queria já não importa mais. Hoje é o que eu quero. Eu quero continuar vivendo aqui na colônia espiritual, ensinando as crianças, ajudando outros espíritos desencarnados a evoluírem. E se eu tiver a oportunidade, voltar aqui nesta casa. É tão bom estar aqui e poder dizer tudo. Queria poder contar tudo que eu já fiz e que aprendi aqui na minha colônia espiritual. Algumas coisas nos é permitido falar, outras não. Existem os seus segredos, que você vai gostar muito quando chegar até aqui. Estar numa colônia espiritual é questão de merecimento. Você acumula todas as suas ações. Depois, alguém vai decidir se tudo isso que você fez foi bom. E esse alguém que vai decidir é o seu subconsciente. É ele que te leva para o melhor lugar que você vibra no momento da sua desencarnação. Umbral é para onde os espíritos que fizeram maldades, às vezes nem tanta coisa ruim, mas foi para onde seu espírito vibrou e ele acabou indo. Acha que ele se enquadra melhor por lá. O céu são as colônias espirituais. Existem muitas delas. Hoje a gente não consegue ir para todas, mas já visitei algumas e todas são muito bonitas. Aqui, ninguém é reconhecido pelo que foi durante a sua vida encarnado. Não tem essa separação e distinção para quem foi médico, para quem foi advogado ou até mesmo para quem foi um catador e morador de rua. Não há essa diferença. Aqui, todos somos tratados iguais, com muito amor e carinho e afeto. Isso me motiva demais para querer estar aqui. Alguns espíritos querem sim voltar para o plano carnal, mas eu não. Eu quero ficar. O trabalho que faço aqui é tão bonito que eu não me vejo saindo e não deixando acontecer coisas melhores na vida desses outros espíritos também. Quero trabalhar para que eles sejam espíritos mais evoluídos e que tenham mais oportunidades nas suas próximas encarnações. Hoje me despeço, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a Deus, aos espíritos e principalmente ao médium que me transcreveu nesse momento.